E eu acho, e aí, Vinícius, tem uma coisa muito legal, eu não quero mencionar nomes aqui, porque eu não quero transformar essa live também num ataque, mas tem alguns influenciadores na esquerda que é uma preocupação que eu e o Carlito nós temos muito, né? A gente vê uma informação de terceiro, a gente vai lá e dá o crédito, entendeu? E impulsiona também. Se engana também as pessoas que acham que só o Globo, a Folha, sabe? Tem muitas informações importantes nos sites progressistas, inclusive informações com o viés, às vezes, correto, porque você vai ver uma notícia na Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo vai puxar o viés pelo mercado financeiro, e aí é uma nota que não faz o menor sentido numa mídia progressista. Você dá autoria... Às vezes nem dá para ler. Não dá para ler, fora o bloqueio. E o legal é que você dá autoria, isso é uma coisa muito importante, e eu falo autoria não no sentido privatista do termo, tá? Eu acho que para mim, assim, a única coisa que eu fico aqui enchendo o saco da turma é mandem superchats, financiem o nosso trabalho e a minha encheção de saco termina aqui. Mas eu acho que é legal a gente dizer assim, sabe, que você não é o super jornalista que produz tudo, e nem tudo assim, infelizmente eu tenho que mencionar, tem uns youtubers aqui que falam que tudo é bomba, tudo é exclusivo, e aí a informação não faz o menor sentido, porque você vai naquela coisa só de fazer o apelo, e você não hierarquiza a informação, né, Vinícius? Você acha que como pesquisador deve pensar muito nisso? Sim, tem as informações que eu trago ali, que são análises minhas, geopolíticas, próprias mesmo. Você vê claramente, você consegue diferenciar. E tem as publicações que eu faço, que eu pego as notícias do momento, traduzo para uma linguagem, porque às vezes a mídia liberal, o ponto central, o ponto que é mais importante, por não ser interessante para eles escondem, eles colocam dentro da reportagem, mas está escondido lá embaixo, uma notinha pequenininha. Então, o que eu faço? Eu pego, às vezes, um ponto que é super importante para a esquerda, traduzo aquilo numa linguagem de redes sociais e coloco ali. E eu costumo utilizar também justamente os links dos sites progressistas. O DCM, vocês sabem que eu uso quase sempre. Então, tem um assunto do momento a sendo falado, eu vou dar preferência sempre ao DCM. Até porque isso aí é uma forma de ajudar até no financiamento mesmo dos portais de esquerda. Tem publicações minhas que deram, vamos supor, 1 milhão e meio de visualizações, e que é uma notícia do DCM, e que eu coloquei o link ali, eu vou ver ali, deu não sei quantos mil cliques no link, e é uma forma de ajudar a mídia de esquerda. E às vezes as pessoas não têm nem muita consciência, às vezes eu vejo perfis de esquerda fazendo essa comunicação, mas não dão preferência aos portais de esquerda. Então tudo isso é uma questão de estratégia. E justamente por isso, Pedro, que eu falo que é importante nós profissionalizarmos a rede de esquerda. A rede de direita, ela já é profissional. Eu vou explicar agora de novo, porque eu expliquei quando eu falei com vocês no DCE, mas talvez algumas pessoas não tenham assistido a entrevista. A rede, vou falar de forma bem rápida e bem simples mesmo. A rede de direita, ela é uma rede coordenada e bem organizada. Então, eles têm ali os estrategistas, que são pessoas realmente extremamente eficazes na questão da geopolítica, entendem muito bem o que está acontecendo, e essas pessoas, elas traçam as estratégias geopolíticas da bolha de direita. É hora de atacar, é hora de defender, é hora de falar do assunto tal, é hora de criticar essa pessoa, é hora de criticar isso. Eles traçam toda essa estratégia. Tem um grupo de editores, que esse grupo de editores é muito importante, porque eles precisam traduzir essa mensagem para diversos tipos de público, diversos tipos de linguagens, e para diversos tipos de redes sociais. O conteúdo que você faz para o WhatsApp não é o mesmo do TikTok. O conteúdo do Twitter não é o mesmo do Facebook. Então, esses caras, eles precisam ser verdadeiros artistas. Eles precisam pegar um conteúdo e ter aquele dom de passar isso de uma forma muito simples para o conteúdo de redes sociais. Então, existe esse núcleo de edição, e aí existem os grupos de extrema-direita, que eles já estão montados, eles já estão estruturados, e aí existe aquele núcleo da distribuição. Eles começam a distribuir. E aí eles precisam ter um número muito grande de pessoas dentro desses grupos para quando essa mensagem chegar, eles poderem distribuir isso com muita facilidade. Então, as mensagens de extrema-direita, elas são sempre em tom apocalíptico. Então, eles vêm, olha, urgente, se não acontecer agora é a luta do bem contra o mal, o Brasil vai acabar, o comunismo vai tomar nossas famílias, em nome das nossas crianças. Eles usam sempre essa questão da religião, a questão das crianças, coisas que podem pegar no sentimento daqueles seguidores deles. Então, os seguidores já são meio fanáticos. Então, eles vão passando aquele processo de radicalização diária.
Não é à toa que você vê, às vezes, um parente, uma pessoa bolsonarista, a pessoa ela tá doida, ela tá radical, você vai falar com ela fica agressiva, briga, baba, e não tem nem como você conversar, que a pessoa fica realmente agressiva. E a pessoa não é uma pessoa ruim, às vezes. É porque ela foi capturada por esse grupo de extrema-direita e ela está recebendo esse tipo de conteúdo. É como se fosse, Pedro, uma dose diária de droga. Sim. É como se fosse uma droga, ela fica ali se drogando, e aí ela fica como se ela estivesse drogada, ela fica completamente alterada. E aí ela fica doida e ela acha que realmente está protegendo a família, está protegendo sua religião. E aí, quando o conteúdo chega, eles têm um público extremamente engajado. O objetivo é esse, é manter as bases engajadas. Então, quando eles pegam direto do grupo editor, né, que trazem ali as mensagens que eles querem compartilhar, eles jogam isso nos grupos e falam, olha, compartilhem, vocês precisam ajudar, vamos lutar contra a esquerda, vamos lutar contra o comunismo. Então, eles jogam em cima de um público extremamente engajado. E aí essas pessoas compartilham esses conteúdos com a família, com os amigos do trabalho, com os amigos do futebol. E aí eles têm um alcance muito maior do que só a bolha deles. Então, a rede de extrema-direita acaba tendo um alcance extremamente eficiente. E eles conseguem fazer isso, olha só o que eu vou falar, eles têm a capacidade de fazer isso em 24 horas. O assunto hoje é um. No dia seguinte, eles já estão com outro assunto já soltando e eles conseguem, eles têm essa rapidez para poder... Tentaram fazer isso nesse negócio das joias agora, né? Sai as notícias da investigação, bota a Michelle causando com um grupo de fãs, joga alguma declaração polêmica. É uma estratégia também, né, Vinícius? Sim, claro, mas aí a estratégia vem do grupo estrategista. É uma estratégia de defesa. Aí eles pensam, bom, nós precisamos mudar o assunto. E aí eles soltam uma bomba, uma coisa bizarra assim, e mandam todos os seguidores deles falarem só daquilo. Então o ataque deles é coordenado. Esse ataque coordenado ele é muito potente. Eles têm a capacidade de destruir a reputação de uma pessoa em poucos dias. Sim. Eles fizeram com o Felipe Neto, eles fizeram isso com várias pessoas. Então a rede de direita é uma rede extremamente organizada. Eles estão um pouco moderados, não os seguidores, os influencers, eles estão um pouco moderados por causa do 8 de janeiro. Mas o que as pessoas precisam entender? O Bolsonaro está inelegível. Ok. Mas o bolsonarismo ainda tem muita força política em diversos estados. No sul, no sudeste, no centro-oeste, em boa parte do norte. Ele já tem muita força política. E a rede dele está completamente montada. Então eles estão ali paradinhos porque estão com medo das investigações. Porque eles falaram muita besteira, inclusive apagaram vídeos e tudo mais, mas eles estão ali quietinhos, mas eles têm a rede montada para atacar a qualquer momento. Quando chegar no período eleitoral, eles vão voltar a atacar. Então essa é a minha preocupação. Eu vejo que a esquerda às vezes acha que o bolsonarismo morreu, que o Bolsonaro está inelegível, e não. Nós temos um desafio pela frente, e aí vem aquela questão que eu falei, nós precisamos ter uma rede esquerda organizada. Nós vencemos a eleição de 2022 por causa da figura política do Lula, porque o governo Bolsonaro foi um governo muito ruim, um governo extremamente impopular. Então tiveram uma série de fatores. O que ele fez na pandemia foi uma coisa que pesou muito. O Brasil voltando ao mapa da fome da ONU, tudo muito caro nos supermercados. Se você for pegar o histórico político dos nossos presidentes, sempre quando as pessoas não conseguem fazer as compras nos supermercados, esse presidente ele fica impopular. Então o Bolsonaro ele teve disso. Então ele utilizou de diversos mecanismos para poder contornar a impopularidade dele. Um desses mecanismos eram as redes sociais. Então ele teve as redes sociais, ele teve também uma liberação de verba muito grande, né, às vésperas das eleições, ele teve as igrejas evangélicas botando terrorismo na cabeça das pessoas, falando que se as pessoas não votarem no Bolsonaro, as pessoas não vão para o céu. Então ele fez uma série de apelos para ele poder diminuir esse peso da impopularidade dele. Mas o bolsonarismo, nas próximas eleições, eles devem voltar forte. Então, nós precisamos estarmos organizados nas redes sociais para poder enfrentar isso. E a gente nós só vamos conseguir essa organização a partir do momento que tiver a consciência de que nós precisamos montar uma rede de esquerda, não para que nós façamos as mesmas coisas que eles. Eu sempre faço questão de enfatizar isso. Sim. Não é uma questão de você espalhar fake news, de você falar em uma matéria de piroca, em kit gay, não é nesse sentido. É uma questão de fazer militância nas redes sociais para enfrentar até mesmo as mentiras que eles contam. Nós precisamos ter comunicadores de esquerda trabalhando de forma coordenada e organizada. Bom, qual é a pauta que a esquerda quer defender hoje? E não pode ser amanhã, não pode ser daqui a algumas semanas. Às vezes nós precisamos defender hoje. As redes sociais elas são muito dinâmicas. A gente precisa fazer isso hoje. Então, para fazer isso hoje,
precisaria ter essa comunicação de todos os influencers digitais. Precisaria ter um núcleo de edição trabalhando em traduzir a mensagem da esquerda. Sem ódio, sem fake news, sem nada disso. Apenas militância virtual. Militância não tem nada de errado. Nós sempre fizemos militância nas ruas. Então a esquerda precisa se atualizar e entender que agora a militância é nas redes. Isso aí vai acontecer de uma forma ou de outra. Se os políticos tradicionais eles não entenderem isso, eles serão atropelados por esses militantes que estão aparecendo agora. Inclusive, você pode ver que do bolsonarismo, boa parte dos parlamentares eles são influências digitais. Quase todos eles são influências digitais, inclusive o próprio Bolsonaro. Ele deixou de ser um cara do baixo clero para ser o Bolsonaro por causa das redes sociais. Então, existe essa resistência muito grande. Não estou falando de todos, estou falando de alguns políticos de esquerda, algumas lideranças de esquerda, que acham que essas lideranças que estão aparecendo nas redes sociais vão pegar o lugar deles, e aí eles meio que viram as costas para essas pessoas, e aí a coisa vai acabar acontecendo de uma forma natural. E acaba sendo pior para a esquerda. Eu acho que para as eleições agora precisaria de um pouco de união. Uhum. Mais união e mais coordenação, né, Vinícius? Acho Exatamente, coordenação. Talvez é esse. Você fez um filme